E aí, galera, olha, estou aqui na praia. Olha só, estou aqui de folga. Ai, ai, que delícia. Olha só, tomando aqui um drink. Cadê meu drink? Hum, vai ter invejosos que vão dizer que eu não estou na praia. Eu estou aqui na sala da 84, da 94 aqui, com um fundo fake. E isso é fake news. Vocês são invejosos, invejosos. Você não sabe que vocês são muito invejosos. E tem inveja das minhas férias aqui. Então, ó, vou passar para vocês aqui. A aula passada a gente não desenvolveu o conteúdo todo, né? Tivemos alguns probleminhas aí, umas coisas a conversar, né? Mas agora a gente vai fazer, tá bom? Então, peguem o caderno, peguem o livro aí e vamos seguir aqui que eu tô com o livro aqui no celular não, aqui na tela, aí eu consigo compartilhar para vocês, aí é só pegar aqui, tá? Então, ó, página 15 que a gente tá. A gente estava falando daquelas funções. Começamos, né, a falar, passei para vocês no quadro lá, sobre algumas funções dessa galera aqui. Essa galera aqui, ela é bem importante para uma pá de coisa, para a gente entender o porquê que os conflitos na região norte eles acontecem, tá? Que você não tem só, por exemplo, o Pablo Escobar lá, tráfico de drogas, essas coisas. A gente tem outros problemas que acontecem nessa região aqui. Que você vai ter a disputa de terra. E isso acontece bastante, principalmente com povos indígenas, que eles ocupavam aquela região ali da região norte. E aí você tem algumas pessoas que fazem parte de um esquema, digamos assim, de conseguir tomar essas terras de uma maneira legal, no sentido de lei, tá? Então, a gente tem o posseiro, que é o cara que quer a posse daquela terra. A gente tem que lembrar que a região norte, assim como o Brasil todo, ele nunca foi de alguém específico, né? Ele não era de uma pessoa, de uma pessoa documentada, tal, uma pessoa lá. Você tinha os indígenas, né? Os indígenas eram os donos daquela terra. E aí, quando chegaram os primeiros portugueses, alguns holandeses ali no Nordeste, franceses, esses caras usaram de má fé para tomar a terra dessa galera. E aí teve algumas pessoas que compraram a terra, lembra lá do programa Calha Norte, lá, que a galera tinha aquela ideia de integrar, ou seja, você ocupar aquela região norte toda ali, ao invés de entregar aquela região para povos estranhos, de estrangeiros, né? Você tinha ali todos os países na fronteira, Venezuela, Colômbia, ali, Peru, Bolívia e tal. Para você não entregar esses territórios para esses povos, você pega aí manda a gente para lá, você ocupa essa região, né? Não precisa só mandar polícia, né? Você pode só ocupar essa região já serve. E aí, o poceiro é o cara que tenta fazer o seguinte: tem algumas pessoas, alguns povos indígenas que eram donos daquela terra, e alguns povos que compraram, algumas pessoas que compraram essa terra muito antigamente, lá atrás. E aí o poceiro ele usa disso por quê? Porque para você ter uma terra, para você ser dono de algum pedaço de terra, um terreno, você precisa ter a escritura, você precisa ter a documentação daquilo. Se tu não tem o documento, você não é dono. Você não é dono de um terreno se você não tem documento dele. E aí esse poceiro fazia o seguinte, ele ia lá e falava, ó, primeiro ele tentava comprar aquela terra, em alguns casos, né? Comprava aquela terra ali por um preço irrisório, assim, um preço muito baixo. E aí as pessoas que estavam ali não queriam e os indígenas muito menos, né? Que indígena, são algumas tribos, principalmente da região norte, eles são mais territorialistas, assim, eles têm aquele apego à terra pela questão de ancestralidade e tudo mais, mas também tem aquele apego porque é deles, né? Eles são dono daquele lugar e você não vai querer ficar vendendo a tua terra para qualquer Zé Ruela. Você não vai fazer isso. E aí, eles não querem fazer isso, de vender a terra. Então, o poceiro, ele tem também algumas estratégias. Uma estratégia que tinha bastante, imagine que a pessoa que comprou aquele terreno muito lá atrás, ele vai ter um documento, uma escritura, um papelzinho, assim. E esse papel, ele vai estar, provavelmente, imagina esse papel aqui, ó, só. Não dá para ver, é o papel aqui da árvore. Então, você vai ter, imagina que esse papel, ele tem muitos anos de idade. Então ele vai ter lá 100, 80 anos de idade. Então vai ser um papel mais gasto, né? Um papel manchado e tal. E aí eles faziam o seguinte, ele contratava o grileiro
O grileiro é o cara que falsificava esses documentos. É o cara que está aqui no canto, mas travou esse aqui por algum motivo ser esta coisa. E aí o grileiro, ele tem o trabalho de falsificar documento. E por que grileiro? Porque eles literalmente pegavam um papel, falsificavam o documento, colocavam lá, ah, fulano de tal aqui tem a dono desse território, dessa terra. Pá! Aí fazia um documento, colocava numa gaveta, enchia de grilos essa gaveta, e o grilo, a urina e as fezes do grilo, eles têm um poder de desgastar e de manchar o papel. E aí deixava lá umas 2 semanas e tal. E aí esse papel ele ficava com uma cara de gasto, uma cara de antigo, uma cara de um papel de 80 100 anos atrás. E ele chegava e falava, ó, esse terreno aqui, ó, era do meu bisavô, ó. Olha aqui, ó, tá aqui escrito o nome dele, pá, 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 e é um papel antigo, ó. Então, portanto, é meu, rale daqui imediatamente. E aí eles faziam isso, essa falsificação. Caso isso não desse certo, ou caso isso não tivesse como fazer, ele contratava esse brother aqui, que é o Jagunço. O Jagunço meio que é um capanga, digamos assim. Então você não quer me vender a terra? Beleza. Aí o Jagunço fazia, ele, por exemplo, poluía a água, selava poço, tocava fogo em plantação, matava animais. Às vezes até matava o próprio dono daquela terra, às vezes chegava a sequestrar membros da família, cometia crimes sexuais e tal. Tinham várias partes ali. A violência no campo, ainda mais dos anos 50 para cá, até os anos 2000 ali, ela acontecia bastante. Por isso que tem alguns políticos, por exemplo, que eles defendem que os produtores rurais, as pequenas propriedades rurais, fazenda e tal, chácara, eles possam ter porte de arma. Porque é uma região onde você não tem a segurança pública, né? Você não tem polícia muito fácil ali. Então a ideia da galera é tentar ajudar essa galera a ter se conseguir se defender, né? E esses caras faziam isso mesmo. O peão já era um cara já que mais trabalhava por ali, né? Então o peão ele trabalha ali na região ali. E o gato, ele era o cara da empreiteira, o cara que fazia esse processo de fazer os produtos, você tinha o planejamento, né, de um empreendimento, ali, esse cara queria fazer alguma região de pasto pra gado, por exemplo, um matadouro lá. Aí, então, era ele que fazia todo esse processo, né? Então, você é o poceiro, que é o cara que quer a posse do terreno, faz aquele primeiro contato e tal. Aí você tem o peão que vai trabalhar para ele, você tem o jagunço, que é o cara que ele contrata para fazer um trabalho sujo, né? Fazer ali, nem que seja, se a pessoa não aceita pelo bem, vai pela força, né? E aí o grileiro, que era o cara que fazia a falsificação dos documentos. E o gato era o cara que fazia, né? Fazia esses projetos aí para ele. Tudo isso é ilegal, tá bom? Todas essas pessoas são criminosas. E essas pessoas ainda existem. Hoje em dia é menos, você tem mais fiscalização, com a criação dos cartórios e tal, e todo o processo ali. Você teve um controle, né, do que tem escritura, o que não tem, o que tem documento, o que não tem. Mas isso acontecia e continua acontecendo hoje em dia porque a galera adora abusar, né, da inocência às vezes, ou de algum tipo de vantagem, né, que dê para tirar. No Brasil é muito difícil, não no mundo todo, inclusive, mas no Brasil principalmente, todo mundo quer tirar vantagem, né? Todo mundo quer se dar bem e pagar de malandrão e tal, né? Então você tinha isso aqui e os caras cometiam crimes, né? Eles torturavam as pessoas, matavam e tal. Então você tem um cara aqui, vamos pesquisar o nome dele aqui, é o Chico Mendes. Não é o Chico Moedas, tá? Nem o Chico Bala. É o Chico Mendes. Esse cara aqui, ele fazia um serviço bacana de denunciar esse tipo de coisa. Ele lutava pelos povos indígenas, pela preservação da Amazônia, contra garimpos ilegais e tal. E esse cara, ele foi morto. Foi morto em 1988. Ele foi morto por grileiros, poceiros, jagunços, que não gostavam do trabalho dele, porque ele era jornalista, né? Ele ajudava a denunciar os crimes que esses caras cometiam. E aí ele fazia esse tipo de coisa aqui. Então, quando você tem ali, acho que eu nem tô compartilhando aqui, deixa eu compartilhar aqui. Oh, meu Deus. Aí eu compartilhar a cara do brother. Aqui, ó. Compartilhar esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. Tanto que tem um instituto chamado ICMBio, que é o Instituto Chico Mendes de Preservação da Amazônia e da Biologia, da Biologia e da Biodiversidade Brasileira. Levou o nome dele porque ele morreu lutando por isso, né?
Então, esse cara foi bem importante. Então, quando vocês lerem lá ICMBio, isso aqui, ó, ICMBio, foi um instituto criado com o nome desse cara, Instituto Chico Mendes da Preservação da Amazônia. Então, eles fazem lá, eles detonam garimpo ilegal, quer ver? O garimpo ilegal, fogo. Então, eles tocam, a polícia vai lá e toca fogo mesmo. A polícia vai lá e toca fogo no barco dos caras, toca fogo na. Não, não toca fogo nas pessoas, né? Mas eles vão lá e acabam com esses garimpos, que é a região, porque é uma região que tem ouro, né? Tem ouro, tem diamante ali. Então o pessoal vai lá e, ilegalmente. Teve até um cara essa semana passada que ele era garimpeiro, era ilegal. E aí a polícia foi lá e a Polícia Federal foi lá e tocou fogo nas coisas dele, prendeu ele e tal, e ele faz o L, faz o L. Eu não entendi muito bem o que foi a crítica que ele fez. Ah, então o governo do Lula defende a Amazônia? Ah, o governo do Lula roubou meu garimpo? Sei lá, não entendi qual que foi a crítica do cara, mas a galera faz umas críticas meio loucas assim. Mas isso aqui, ó, eles vão lá, desmatam a parte da Amazônia e vai garimpando ali. Tem um filme, inclusive, se quiserem assistir, é um filme chamado Serra Pelada, que é uma região onde tinha garimpos ilegais lá, que o pessoal era submetido até a trabalho escravo, às vezes, era um negócio absurdo, assim. Isso acontecia na região norte porque era muito difícil você ter o controle, né? Você conseguir controlar quem entra e sai, o que está sendo feito ali. Hoje em dia, com o CIVAN, que é sistema com fotos aéreas e satélite, você consegue ver isso. Você consegue ver isso. Mas nos anos 80, nos anos 90, você não tinha esse tipo de ferramenta, né? Então acabava dando ruim. Acabava que você não conseguia conter, você não conseguia conter esse tipo de coisa. E aí, a gente vamos sair da parte chata, né? Vamos para alguns pontos turísticos ali. Vocês já viram falar, tem uma novela chamada Império, que tinha esse monte aqui, ó, como um dos personagens, inclusive, que era o Monte Roraima. O Monte Roraima, ele fica no estado de Roraima, obviamente. Fica ali na fronteira com a Venezuela. E ele é muito, muito, muito massa. Ele é muito, muito massa mesmo, assim. Porque você tem uma paisagem muito bonita, tem muito diamante lá em cima também, então você tinha muito tráfico de diamante nessa região. Então o pessoal vai lá, a subida dá mais ou menos uns 4 dias. Você consegue subir lá e é muito irado lá em cima. Tem um monte de lagoa, tem algumas espécies que a gente chama de espécie endêmica, que é uma espécie que você só encontra lá em cima, nos lagos, alguns tipos de musgo, alguns lagostins, alguns peixes que você só encontra lá em cima. Então tem todo um bioma lá em cima, assim, todo um ecossistema ali de animais e tal. É muito irado. Tem bastante águia que você consegue ver lá, porque elas estão lá em cima, né? Águia, falcão, essas aves de rapina, né? Que vêm mais de cima. Isso que é muito massa lá. Tem também o Pico da Neblina. O Pico da Neblina fica aqui, ó. E ele é o maior ponto mais alto do Brasil, com 2.995 metros de altitude. Bem bonito também. Então é bem lá em cima. O pessoal que sobe lá diz que é muito irado, porque ele é bem íngreme, né? Aí você fica, parece que você tá no topo do mundo lá. Diz que é muito massa esse lugar. Então é um lugar também legal de visitar. E a gente tem esse aqui, ó, que fica lá em Manaus, que é o encontro das águas do Rio Negro e Solimões. Que a gente tem o Rio Negro aqui, vamos dar um zoom aqui. A gente tem o Rio Negro, que ele é um rio que tem muita matéria orgânica. Então por isso que ele é tão escuro. Matéria orgânica é folha morta, galho, todo tipo de matéria orgânica que a floresta ela solta, né? Você vai ter tudo aqui. Quando você vai no acampar ou quando você vai em algum passeio, você vem embaixo assim, tem um monte de folha, né? Que lá a gente chama de serrapilheira. E essa serrapilheira, ela é matéria orgânica. Ela é resto de folha, resto de árvore, resto de bicho, às vezes. E isso tudo vai parar dentro do rio. E isso, ela tem esse aspecto escuro, porque a matéria orgânica tem esse aspecto escuro mesmo. E aí, esse rio ele fica mais pesado, ele tem uma densidade maior do que o do Rio Solimões, que ele é mais argiloso, ele é mais marrom. E aí eles não conseguem se misturar. Eles têm temperatura diferente, têm densidade diferente, e aí eles ficam igual água e óleo. Eles não se misturam aqui, o brother, tava lá assistindo. Então ele fica assim, ó, fica mais por quase 5 quilômetros você tem esse aqui, ó. Esses dois rios que não se misturam. Isso que é muito legal lá também de ver, o pessoal vai lá para ver essa questão, tá? Então, em questão de turismo, a gente tem alguns outros, tem várias ali, tem o Festival de Parintins, que você tem na região do Pará também. Tem o pessoal que vai lá para comer o verdadeiro açaí, né? Aquele açaí que tem gosto de terra mesmo, aquele açaí mais amargo. Então, você tem esse aqui. Então, ó, região norte.
Terminamos. Turismo, bastante, uma região, maior região do Brasil, né? E aí já anotem aí, tarefa para vocês, caso eu não tenha colocado ainda para vocês. Página 19 até a página 21, tá bom? Tem esse aqui, obviamente não vai dar para ver também, talvez dê para ver aqui, ó, 19 até 21, tá bom? Tem que pintar o mapa, sim. Tem que fazer tudo. Nossa, fica até mais escuro aqui, que é isso? É só eu mesmo. Beleza, agora vamos para a região Nordeste, página 22. A região Nordeste, daí a gente, para mim, é a região mais legal. Eu acho a região Nordeste a mais legal de todas. Ah, mas a gente não mora na região Sul? Sim, mas eu acho a região Norte a mais maneira. Porque ela tem uma cultura muito massa. Você tem também uma a ideia, né, que você tem de que o Brasil foi descoberto por ali, né, a Costa do Descobrimento aqui na Bahia, ali Porto Seguro e tal, é onde você tem a nossa cultura brasileira nascendo, né? Você vê ali os primeiros, a região das capitanias hereditárias que ficavam aqui, teve os primeiros cortes de pau-brasil, os primeiros contatos de portugueses, holandeses e franceses com os indígenas. Se teve a guerra contra os holandeses aqui no Nordeste também, que os indígenas se uniram aos portugueses para rebentar os holandeses, entendeu? Então é toda uma região muito cultural, uma região muito massa. Agora deixa eu pegar aqui, que eu vou tentar pegar o nosso livro aqui de volta, porque eu acho que está fechado, ele travou. Ó, que beleza. Vamos abrir de novo. Acessar livro digital, olha que chique. Estão compartilhando tudo, vocês estão vendo aí, né? Página 145, se eu não estou enganado. Oh, não, mais para trás. Volta, 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 volta. Aí. Então, a gente tem 9 estados, tá? A gente tem 9 estados aqui na região norte. A gente tem o Maranhão, temos o Ceará, Piauí, Bahia, Sergipe, que é o menor estado do Brasil, inclusive, Alagoas, Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. E o Tocantins. Esses caras. Não, Tocantins não. Esses caras aqui, esses 9 estados, são o que a gente chama de região Nordeste, tá? A região Nordeste, ela tem mais ou menos ali 18% do território do Brasil todo. Isso é pouca coisa, né? Mas se for pegar, por exemplo, são 5 regiões. Se você for dividir 100% por 5, cada uma delas teria que estar com 20, né? Mas só a região Norte já tem 45. Então aí sobra um pouco menos aqui para cá, né? Então aí você tem aqui 18% da rede do território. Quero que vocês grifem aí no livro na página 22. Na página 22, não, na página 23. O tamanho da região norte, tá bom? Ah, por que que isso serve? Aqui, ó. O tamanho da região. 1.554.291,107 quilômetros quadrados. Isso aqui, caso você fique de recuperação, você vai ter que saber. Então, anota aí. Então, marca ali. Agora a gente indo aqui, ó. O complexo nordestino, que é esse outro mapa aqui, ele é uma divisão. Não é tão assim, ó, meu Deus, que super importante, mas é legal da gente ver. Porque se a gente pegasse o Nordeste e fosse dividir ele só por economia e aspecto social, cultura, o Nordeste seria diferente. Metade do Maranhão seria da região Norte. Pela questão que a gente vai ver depois, daqui a pouco, que é a região do meio Norte, que é onde você tem a vegetação, que é muito mais Amazônia do que Nordeste, muito mais certo que sertão. E aí você tem aqui o norte de Minas Gerais, porque no norte de Minas Gerais a gente tem uma região de cerrado, de sertão, de caatinga aqui nessa região, tá? Que é o que a gente vai ver, que são as sub-regiões, ó. Esse mapa aqui. Deixa eu voltar aqui. Aqui. Esse mapa aqui talvez vá travar de novo, então vamos ver aqui que é a página 139. Então, ó, isso aqui são as sub-regiões, a gente tem 4. A primeira é a região aqui que a gente chama de Zona da Mata. A Zona da Mata, ela é bem parecida com a nossa Mata Atlântica que a gente tem aqui no Paraná. Essa região aqui, por exemplo, é onde você tinha um pouquinho ali de pau-brasil. Pau-brasil se tinha mais aqui no sul da Bahia, aqui, ó, perto de Minas Gerais. É onde você tinha principalmente aquelas. E lembra do sexto ano? Você tinha lá o engenho de açúcar, que tinha lá aquela fazendona enorme, que daí tinha a senzala, onde ficavam os escravizados, tinha a Casa Grande, que era aonde o senhor de escravos ficava, e aí você tinha a plantação ali, tinha as moendas lá, que tinha um animal que ficava ali, geralmente era um burro ou um cavalo, girando em círculos ali.
moendo ali para tirar a garapa, o caldo da cana, para fazer o açúcar e tal, sabe? Então é nessa região aqui que você tinha. E aí, entre eles, uma transição aqui, você tem o Agreste, que é essa região vermelha aqui. É onde você tem aqui as primeiras plantas que a gente chama de planta xerófila. Eu gosto de chamar de xerófila porque ela sobrevive só com o cheiro da água. Então você vai ter cacto ali, uma vegetação ali mais de cerrado, uma vegetação mais rasteira, com os arbustinhos e tal, igual que você tem aqui. E aí depois a gente segue ali, o Agreste ele é uma zona de transição. Então ele tem a zona da mata aqui, que é uma zona forte, bastante vegetação, zona de restinga, árvores muito grandes e tal. Você tem ali parte ali da. Então aqui ó, cocais aqui também e tal, igual eu tenho aqui nas minhas férias. E aí do outro lado aqui, tu tem o sertão. O sertão é aquela região que a gente tem aquele pensamento quadrado de achar que todo o Nordeste é desse jeito. Mas ele não é, tá? O sertão nordestino, aquela região lá de seca e tal, que você tem bastante tempo de estiagem, é só essa região aqui, ó, esse amarelo. Dá mais ou menos quase metade ali do território, talvez um pouquinho menos. Mas não é o Nordeste todo, tá? Então a gente tem um pensamento assim, tem aquele preconceito na com as pessoas de que achar que o Nordeste é tudo seca, né? Ah, que achar engraçado, seca, fica fazendo piada idiota, mas não é assim, tá? Então aí você tem o sertão, o Agreste, ele é uma zona de transição. Imagina que é uma região com muita vegetação e uma região que tem bem pouquinho. Você vai ter uma vegetação mais seca ali, mais arbustiva. E aí o Agreste, ele é a transição entre as duas. Então ele tá no meio termo, tá? Ele é mais ou menos, tá? Então você tem essa região aqui. E aí você vai ter essas duas aqui, ó. Estação chuvosa, que chove ali alguns meses do ano, mas uma chuva bem fraca, assim, às vezes não chove. Provavelmente nesse ano e nos próximos 2 anos, você vai ter pouca chuva nessa região por causa do El Niño. O El Niño traz muita chuva no sul do Brasil. Então, o El Niño vai trazer muita chuva para cá e traz seca para cá. Então, se a gente vai ter talvez um probleminha aí com estiagem, menos chuva nessas regiões, tá? E aí, a gente tem essa região aqui, ó. Você vai ter a Caatinga, que é a do que tem os troncos retorcidos, lembra? Caatinga, tronco retorcido. Você tem uma árvore e ela tem todos os troncos retorcidos, assim, por causa da estação seca. Então, ela tá crescendo, chove. Aí, parou de chover, ela começa a crescer esquisita, ela fica ressecada. Aí começa a chover de novo, ela cresce mais um pouquinho. Depois ela torce de novo e ela vai indo. Então ela tem esse aspecto mais retorcido, assim. Tem espinhos, as folhas são mais grossas para reter mais umidade e tal. E aí você tem a última aqui, que é o meio norte, que é aquela região que eu falei para vocês ali na anterior, que é a região que você vai ter aquela divisão entre a Amazônia e o Nordeste. O meio norte também é uma zona de transição. Ele transiciona entre o sertão, região seca, e a Amazônia, é a região amazônica que a gente conhece, aquelas árvores grandona e tal. No meio norte que também você tem algumas seringueiras, lembra da seringueira lá, do látex, lá, borracha e tal. Então você tem aqui também, tem também açaí, e é onde você vai ter o que a gente chama de mata de cocais, que são os coqueiros normais, e também o açaizeiro. O açaizeiro, ele é um coqueiro também, ele faz parte aqui, ó, igual na minha paisagem aqui, na mata de cocais, tá? Então é esse aí que que a gente vai ter. Tá? Então, ó, tarefa para vocês aqui, página 26. Então, ó, tarefa para vocês fazer agora que já passou, não sei quanto tempo que deu aqui a explicação. Da 19 até a 21 e da página 26, tá bom? Aí na aula que vem a gente dá uma geralzona para corrigir aqui e boa. Tchau pra vocês, perdão por não ter ido hoje, mas eu tô na viagem do nono ano. Quando vocês estiverem no nono ano, quem sabe eu vou com vocês, aí eu falto em outra galera do sétimo, tá bom? Tchau pra vocês, se cuidem. Daquele mesmo esquema. Não façam nada de errado e qualquer coisa tamo aí junto. Coisa só chamar. Falou.